Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 22 dizem assim: Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo por todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse texto que acabamos de ler, ele é muito usado por alguns movimentos que acreditam que vale tudo e absolutamente tudo na pregação do Evangelho. Existem alguns movimentos que usam esse pretexto ou usam esse texto fora do contexto, onde o apóstolo Paulo diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E esse argumento é tão antigo que uma certa denominação norte-americana, fundada por um homem, nós não vamos mencionar o nome aqui, mas era conhecido pelo apelido de Mo, ele afirmava que até mesmo técnicas de sedução poderiam ser válidas com o objetivo de ganhar alguém. E ele chegou a afirmar que a cama é a última etapa que pode convencer alguém de que Deus o ama. E ele não crerá até que veja isso. E nos dias atuais vemos muitos pseudo-cristãos utilizando esses argumentos para tentar ganhar alguns. Mas é preciso entendermos que se o versículo 22 fala, o apóstolo Paulo fala, que fez-se tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, no versículo anterior, no 21, ele diz que não estava sem lei para com Deus, mas estava debaixo da lei de Cristo. É fundamental que a gente entenda que nós não podemos analisar um texto isolado e tirá-lo do contexto para criar uma doutrina. O apóstolo Paulo está afirmando que ele não estava à toa, mas estava debaixo da lei de Cristo. A abordagem de Paulo não envolvia um sacrifício de princípios, mas sim uma disposição de se aproximar dos homens pelo seu lado mais acessível. Então, quando o apóstolo ele usa a expressão que se fez fraco para com os fracos, para por algum modo tentar ganhar alguns, ele não está falando de um vale tudo, mas ele está dizendo que todos os métodos convenientes, todos os métodos que não ferissem a lei de Cristo, ele utilizaria sim. Mas ele não está falando de se utilizar de métodos antibíblicos no afã de ganhar alguém. E nós vamos tentar compreender isso hoje. Portanto, o resumo desse texto é o seguinte: se for preciso, de repente, não sei, você vai fazer missão na Inglaterra, e a cultura inglesa é uma cultura de pontualidade, seja pontual. Se de repente você chegar na China e algum chinês lhe oferecer um banquete de carne de cachorro, e a gente acha tão estranho aqui, e eu mesmo não teria coragem de, no momento normal, degustar, mas lá é cultura. Assim como lá eles se espantam quando sabem que a gente come boi. Eles se espantam quando ouvem dizer que os brasileiros comem boi. Mas talvez se um chinês viesse evangelizar aqui, comesse boi. Talvez se um brasileiro fosse evangelizar na China,
comesse carne de cachorro. Se de repente você vai evangelizar na região amazônica e eles comem algumas larvas, e eles fritam ali e dizem que é gostoso, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: esteja sempre submisso à lei de Cristo. Você pode até ali coexistir com alguns elementos da cultura, desde que esses elementos não sejam mundanos. Em coisas inocentes, ele podia até aceder aos costumes e até capricho das pessoas por vantagem delas. Mas de maneira nenhuma ele transgrediria a lei de Cristo para agradar ou fazer concessões a qualquer homem. Ele se adaptaria ao ambiente no sentido de um elemento facilitador da pregação do Evangelho. Ora, se eu for pregar para pessoas deficientes auditivas, eu preciso me adequar à situação. Eu vou fazer um curso de Libras. Mas esse versículo ele não é um salvo-conduto para fazer qualquer negócio na pregação do Evangelho. É importante entender isso. A lei de Cristo, nós podemos ver em Romanos 8:2, que é a lei da vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo é a lei da perfeita liberdade, está lá em Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A lei de Deus para com o homem, queridos, não é reforçada pela compulsão externa, mas é livremente aceita como desejo e alvo daqueles que são guiados por ele. É esta a lei que nos rege, conforme está em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, muito embora livres, mas nós não andamos aleatoriamente. A liberdade cristã, ela é uma liberdade para andar segundo o Espírito de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. E a lei de Cristo, ela é boa, ela é agradável e ela é a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar aqui, irmão, quando o texto diz não vos conformeis, essa expressão conformar-se significa amoldar-se ao padrão de outrem. E essa palavra, esse termo, no seu idioma original, significa forma ou aparência exterior. Se nós observarmos, você pode fazer uma massa de bolo em sua casa, mas quem vai dar a forma do bolo não é os ingredientes, é a forma. Quem vai desenhar o bolo é a forma. Então o que o texto está dizendo é: não entre na forma do mundo. Não entre na forma do mundo. Não se conforme com o padrão do mundo. Não aparente, porque a palavra conformar, susquematizo, ela vem ela deriva da palavra esquema,
que significa forma ou aparência exterior, seja na fala, seja no comportamento, seja nas ações, seja na aparência exterior. O que o texto de Romanos 12:2 está dizendo é que o seu falar, que o seu andar, que o seu vestir, que o seu comportamento não aparente o mundo. Não seja um comportamento que lembre o mundo, não seja um comportamento adequado ao mundo. E mundo aqui, nesse versículo, nesse texto, pode ser traduzido por era, por geração, por época. Ao passo que em Tiago 4:4, que diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Esse texto, a palavra mundo já não é aion, que dá ideia de época. Aqui é cosmos, que dá ideia de organização, de governo. O mundo não é um lugar para o cristão, e aliás, no coração do cristão só há espaço para um amor. 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se um cristão ama as coisas do mundo, é um sinal claro de que o amor de Deus não está na vida dele. 1 João 2,16 diz que o que é do mundo não vem de Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo odeia a Cristo e aos cristãos, João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E o mundo nos odeia por causa da palavra. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17, 14. E também João 17, no 16, não somos deste mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E em 1 João 5,19, nós vemos mais uma vez o mundo sendo exposto, e a expressão usada é: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todos esses versículos que eu citei, à exceção do de Romanos, é utilizada a palavra cosmos, o governo, a organização mundial, o sistema mundano. Em Romanos 12:2, é a moda mundana, é a era mundana, é a passagem desse século, por assim dizer. E nós entendemos que as modas passam. E na década de 70 teve uma moda, na de 80 outra, na de 90 outra, e por aí vai. Mas o sistema é o mesmo. E nós vamos encontrar, mais uma vez, a palavra aion, em 2 Coríntios 4,4, se referindo ao século, quando diz assim, que Satanás é o Deus deste século, e que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós vemos as duas palavras simultaneamente em Efésios 2:2, quando diz que noutro tempo andaste segundo o curso, ou seja, aion, deste mundo, cosmos, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo a moda mundana, segundo as tendências mundanas. E por que, irmão Francisco, falando de formas do mundo num contexto de evangelização? É porque nos dias atuais tem surgido o evangelho mundano. E o pretexto para se pregar o evangelho mundano é justamente o de que fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Usam esse argumento para pregar o evangelho mundano. Mas olha o que a palavra de Deus diz no livro de Judas, em seu versículo 4.
Porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A palavra de Deus está nos assegurando, desde os primórdios, que se introduziriam no meio cristão alguns homens ímpios que converteriam a graça de Deus em dissolução. É fundamental, queridos, compreendermos que a graça, muito embora seja um favor imerecido, e a Bíblia é explícita em dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras das nossas mãos para que a gente não venha se gloriar. Isso é verdade. É importante entendermos que a bondade humana não seria suficiente para garantir salvação a ninguém. É importante entendermos isso. Mas também é importante dizermos e entendermos que a graça não produz em nós o desejo de pecar e nem a indiferença com a santidade de Deus. Queridos, a casa que Jesus entra é uma casa que vai passar por um processo de arrumação contínua agora, de faxina contínua, chamado de santificação. Romanos 6, a partir do versículo 1, explica melhor isso. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Algumas pessoas dizem, e essa seita que eu disse no início, que eu mencionei no início, o líder dizia, bom, já que aonde abundou o pecado superabundou a graça, então é só pecar à vontade para que a graça superabunde. Mas aqui esse versículo já anula de uma vez por todas com essa heresia. A graça não produz iniquidade em nós. A graça não produz em nós o desejo pelo pecado. Muito pelo contrário, uma nova criatura anda em novidade de vida. As coisas velhas já passaram. O mundo não agrada mais um autêntico cristão. Mas infelizmente, algumas lideranças pseudo-cristãs, com o pretexto de ganharem almas, convertem a graça em dissolução. E o interessante, irmão Gabriel e nossos queridos ouvintes, é que a expressão que Judas utiliza para dissolução é o mesmo termo que é usado lá no livro de Gálatas para lascívia. É o mesmo termo. E essa expressão significa licenciosidade. Aí a gente vai no dicionário procurar o que é licenciosidade. A licenciosidade é o atributo do licencioso. O licencioso é aquele que abusa da liberdade. O licencioso é aquele que é desregrado moralmente. O licencioso é aquele que é devasso, que é contrário aos bons costumes, que é ofensivo ao pudor e que revela libertinagem. Essa dissolução aqui, segundo alguns dos principais comentaristas bíblicos, por assim dizer, alguns estudiosos da palavra de Deus, essa expressão tem o pensamento de não contenção, fazendo com que o insolente execute qualquer coisa que o seu capricho sugerir. Então são lideranças que fazem aquilo que bem querem. Eles fazem o que o seu instinto licencioso deseja. Segundo William Barclay, é a insolência libertina que perdeu todo o pudor. Que perdeu todo o pudor. E essa expressão dissolução é usada pelo historiador Flávio Josefo se referindo a Jezabel.
E quando ele fala de Jezabel, ele diz que jamais mulher alguma foi tão ousada e insolente. E a sua impiedade era tão terrível que ela não teve vergonha de edificar um templo a Baal no meio do povo de Deus. Ela não teve vergonha de trazer elementos pagãos para o meio do povo de Deus. E é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós vemos, em nome de um pretexto de ganhar almas, pessoas trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo elementos pagãos para dentro da igreja. E eles usam o pretexto da cultura local. Existe um livro chamado Cristianismo em Crise, onde o autor ele diz que cristãos em número demasiado estão sendo transformados em função da nossa cultura e não por Cristo. A busca pelo reino de Deus e sua justiça tem sido substituída pela busca do nosso próprio reino e tudo quanto podemos pôr às mãos. Queridos, cultura, segundo o dicionário, é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um povo. E que eu saiba, o Evangelho está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Também está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E em Coríntios diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E o poder de Deus é ilimitado. Eu não acredito nessa história de que o Evangelho não tem poder de transformar a cultura local, porque eu torno a dizer, a cultura é conjunto de conhecimentos, conhecimento é algo que é aprendido, o Evangelho é novidade de vida, aquele povo vai aprender as boas novas da salvação, costumes, os maus costumes serão substituídos pelos bons costumes, crenças, as crendices supersticiosas vão dar lugar à fé genuína no Deus vivo. Padrões de comportamento impuros e pecaminosos darão lugar a um modo de vida santo. E esses padrões adquiridos e transmitidos, agora uma cultura e uma sociedade transformada vai transmitir valores cristãos para os seus descendentes. Mas o que nós temos visto nos últimos dias é um verdadeiro sincretismo religioso. Eu preciso falar de algumas coisas aqui e precisamos ter intrepidez, irmão Gabriel. Estamos nos últimos dias e as pessoas têm cantado axé gospel, mas eu não consigo entender como possa existir um axé gospel. A palavra gospel no inglês significa boas novas, boas notícias, uma adaptação do inglês clássico. E a palavra axé significa força mágica, poder que emana dos orixás. Como é que pode haver um poder que emana dos orixás? Gospel. Com todo respeito a alguém que porventura não seja evangélico, que esteja nos ouvindo, mas esse programa se chama Voz da Assembleia de Deus, e a voz da Assembleia de Deus é essa. E alguém coloca São João com Jesus, mas não sabem que a origem do São João é pagã. Eles não sabem que se tinha o costume, por exemplo, de passar as pessoas pela fogueira para espantar espíritos maus. Era uma festa completamente pagã. Faz-se o carnaval gospel, mas eles não sabem de onde surgiu o carnaval. As duas versões mais aceitas para o carnaval, a primeira é de que os festejos pagãos existiam e havia até carro alegórico, que não era carro, era barco, navio, barco, né? E esses barcos levavam homens e mulheres nus. Talvez bem diferente dos dias de hoje, será?
E esses carros eram chamados de carro navales, que significa carro naval, porque pareciam com navios. Outros pensam que a origem do carnaval, outros afirmam que a origem do carnaval vem de uma expressão latina chamada carnem levare, que significa ficar livre da carne, ou carnevale, vale tudo. E essa festividade, ela foi incorporada nos festejos religiosos tradicionais como dias de liberdade antes da quaresma. O Halloween gospel já existe nos Estados Unidos. Já existe aqui no Brasil a balada gospel e a boate gospel. Não sabendo eles que boate, as primeiras boates que surgiram nas avenidas de Paris eram casas de prostituição. E eu poderia falar muito mais coisas aqui, como desfiles de moda gospel, pornografia gospel. Já existe a igreja da maconha gospel, praias de naturismo gospel, balé gospel. Já existe batismo em tobogã. Alguém coloca a pessoa lá no alto do tobogã e ela desce e vai sendo batizada em águas. Isso sem falar, e eu falo com muita tristeza, a terra que eu nasci, a cidade de Salvador, já realiza a Boa Cumba, que dizem que é o despacho do bem. Sal grosso, folha de arruda e tantas coisas que são mundanas e pagãs e que estão sendo incorporadas na igreja do Senhor. Os conformados não entendem que o mundanismo só atrai adeptos, não atrai convertidos. Eles dizem assim: nós vamos ganhar almas. Não estão ganhando almas, estão ganhando adeptos, estão ganhando simpatizantes e nada mais do que isso. Porque somente através do evangelho haverá conversão. Só o evangelho que é poder de Deus para a salvação. Só a genuína pregação do evangelho promove no homem, ou pode promover a convicção. Somente a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma vez tendo ouvido o genuíno evangelho, o Espírito Santo começa a gerar naquela vida convicção do pecado, da justiça e do juízo. E é daí que haverá conversão. E o indicador da conversão não é acomodação, é mudança. Porque, queridos, pensemos bem, se fosse para ficar igual, qual seria a razão de abandonar o mundo? Se fosse para ficar igual, qual seria a razão do poder transformador do Evangelho de Cristo? E essa transformação é tão radical que começa dentro, mas ela também reflete fora. Alguém que entra na igreja e não tem seu coração mudado não é convertido. E hoje existe um evangelho de fachada, e existem igrejas cheias de adeptos, fazendo até MMA gospel. E depois que um termina me perdoe a expressão, de arrebentar a face do outro, eles agora vão cultuar a Deus. É importante entendermos que alguém pode até fingir que foi transformado, mudando somente a casca. Mas ninguém consegue esconder a transformação efetuada por Jesus. Quando alguém muda por dentro, obrigatoriamente muda por fora. Pode até ser que alguém finja que mudou por fora e não mudou por dentro. Mas todo aquele que é transformado por dentro, ele é transformado por fora. Porque o que é feito fora é reflexo do que está dentro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Jesus entra, a cultura muda. E o que precisa ser modificado será. Somos novas criaturas e, portanto, agora cidadãos do céu. A nossa vida nesta terra agora é da seguinte maneira: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Está lá em Efésios 2,19. Agora nós somos um povo, o povo de Deus. E todos os convertidos em Cristo, na face da terra, formam um povo, que é o povo de Deus. Podem até haver os regionalismos. O irmão lá no Rio Grande do Sul toma um chimarrão. O irmão em Minas Gerais gosta de comer um queijo. Pode até acontecer isso. Aqui nós usamos roupas compostas, porém de um tecido um pouco mais leve por causa do calor. No Rio Grande do Sul eles usam roupa de frio. Esses regionalismos existem, o sotaque aqui é diferente de lá e vice-versa. Mas a cultura nossa agora é a cultura do céu. Não é mais a cultura da terra, é a cultura do céu. E por quê? Porque a nossa cidadania foi mudada, Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a cultura dos filhos de Deus existe. E nesta cultura o mundanismo não é mais possível, pois está claro que o mundanismo fere a lei de Cristo, a que o apóstolo estava sujeito. Portanto, é impossível que o apóstolo Paulo tenha pregado um evangelho mundano. É impossível que o apóstolo Paulo tenha pregado em Éfeso, por exemplo, os sacrifícios gospel à deusa Diana. É impossível que o apóstolo Paulo tenha pregado, por exemplo, em Atenas, os sacrifícios gospel a Zeus ou a Atena. É impossível que o apóstolo Paulo tenha pregado em Roma as festas gospel em honra a Baco, o deus do vinho. É impossível. Porque onde Jesus entra, tudo muda. 1 Pedro 2,11 nos diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Muito embora em Efésios 2,19 diz, e acabamos de ler, que não somos estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos, aqui em relação a nós entre nós, que entre o povo de Deus não existe mais judeu ou grego. Todos aqueles que aceitaram a Jesus formam apenas um povo. Mas em relação ao mundo, nós somos peregrinos e forasteiros. Jesus disse: não são desse mundo, como desse mundo eu também não sou. E nós que andamos aqui, nós que vivemos aqui, nós que estudamos aqui, nos formamos aqui, trabalhamos aqui, não somos mais daqui. E, portanto, não devemos viver de acordo com a cultura daqui. 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. A cultura cristã aqui é chamada de bons costumes. E esses bons costumes podem ser pervertidos por más conversações, aliadas à falta do conhecimento de Deus. Portanto, devemos vigiar. Colossenses 2,8 nos fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Devemos ter cuidado com as tradições mundanas, queridos, pois estas afastam o homem de Cristo. Mas em 2 Tessalonicenses 2,15 diz: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Perceba que os dois versículos falam de tradições. O primeiro de tradições mundanas, as quais não devemos ser aprisionados. O segundo, de tradições cristãs, e essas sim devem ser o nosso modo de vida. E eu quero trazer 2 exemplos, e a gente já começa a encerrar.
para aqueles que dizem que o evangelho não tem poder para transformar a cultura local. O primeiro está no livro A Bíblia Responde, da CPAD, em sua segunda edição, em 1984. Olha o que diz. É duvidosa a afirmação de que alguém possa ter se convertido a Cristo se continua gravando música profana. Há pouco tivemos notícia de um grande lutador de boxe, mundialmente conhecido, que aceitou o evangelho e abandonou a carreira, pois, como ele mesmo confessou, não poderia demonstrar o amor de Deus esmurrando o seu semelhante. Não precisou abrir uma igreja dos lutadores para ganhar o lutador. Precisou pregar o genuíno evangelho. Quando o evangelho entrou, destruiu todas as fortalezas e os conselhos contrários e trouxe, conforme diz a Bíblia, todo o entendimento daquele homem cativo à obediência de Cristo. E agora aquele homem transformado, ele começa a se sentir mal, porque agora ele está sendo obrigado a agredir seu semelhante. E ele abandona por amor de Cristo. Um outro exemplo está no livro de Jean Chris Miller, A Arte do Corpo, o completo e ilustrado guia de tatuagens, piercings e outras modificações corporais. Esse livro não tem, que eu saiba, a versão no português, mas no inglês ele tem, e diz assim: tal como aconteceu nas civilizações que usavam as tatuagens, quando essas tribos pagãs se converteram ao cristianismo, os seus rituais religiosos e culturais, que incluíam o uso de tatuagens, piercing e escarificação, foram tornados banidos. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que os cristãos novos convertidos em Éfeso, e houve um grande avivamento em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele chega na cidade e ele ora por aqueles 12 crentes, está lá descrito no capítulo 19, eles são cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que agora, no capítulo 19, versículo 19, diz assim, eu vou ler o 18 e 19, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Perceba que a pregação era a pregação do evangelho. Paulo pregou o evangelho, o poder de Deus para a salvação. E agora eles vinham confessando e publicando seus feitos. E no 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Eu encerro dizendo: pregue o evangelho. Se o evangelho não transformar, não é o mundanismo que vai transformar alguém.